Falhas na construção e deficiências de manutenção concorreram para o desabamento das 13 sacadas do edifício Cristo Rei, que fica na Rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém, no último dia 13 de maio. As causas do acidente foram confirmadas após a análise dos peritos criminais do Núcleo de Engenharia Aplicada (UNEA) da Polícia Científica do Pará, dispostas no laudo técnico que foi entregue para a Polícia Civil. O engenheiro e perito criminal José Alberto Sá diz que houve falhas na construção e falta de manutenção. A configuração estrutural das sacadas do edifício Cristo Rei, elas se assemelharam muito a marquises, tá? Então, elas não foram as sacadas que a gente normalmente costuma perceber, em que elas têm apoio em vigas que são engastadas na estrutura do prédio. E sim, simplesmente vigas que são projetadas fora das paredes do prédio, e essa projeção se dá de uma forma semelhante a uma marquise. Percebemos também elementos que são paredes de concreto armado que poderiam estar até funcionando com algum elemento estrutural, mas que, em função desse peso excessivo que foi aplicado nas sacadas, como, por exemplo, revestimento dessas paredes de concreto, que foram praticamente o dobro dessas paredes, contrapisos que chegamos a mensurar, contrapisos de 18 centímetros, uma vez que essa própria laje, ela já tem uma espessura de 12, então você tem um contrapiso, ou seja, aquela massa que vai ser utilizada para você receber ainda uma camada de um revestimento de piso, de um mármore, você ter 18 centímetros aquilo ali, de forma, na verdade, meio que inexplicável. O que acontece se durante o processo construtivo ocorrer um deslocamento? Alguém pisa nessa ferragem, então essa ferragem vai baixar o nível, ela deixa de ter essa função estrutural da chamada armadura negativa. E ela passa a não ter mais finalidade, ou seja, já começa a enfraquecer a estrutura. Então, o primeiro problema é esse posicionamento que nós constatamos que algumas ferragens as negativas estavam com um desnível, estavam posicionadas nesse sentido. E as sacadas remanescentes? Então, a gente pode perceber claramente nas sacadas remanescentes, inclusive no laudo, é interessante que todos percebam, todas as sacadas remanescentes, elas têm algum tipo de patologia relacionada, mas não decorrente do colapso. E são patologias pretéritas, passadas, que são exatamente as mesmas das sacadas que desabaram. Então você tem trincas, você tem deslocamentos de sacadas. Por exemplo, nós temos uma sacada do terceiro andar que ela está deslocada. Então, a imagem do drone é notória, que você percebe que aquelas paredes de concreto verticais aqui, que estavam dentro da sacada, elas já não mais atuam de maneira estrutural, elas só servem de mais peso para a sacada. Então, ela está deslocada. Nós temos uma sacada que é emblemática, a sacada que é do 10º andar, que ainda está lá, né? Que é do apartamento do 10º andar, em que você teve um deslocamento de nada mais, nada menos que 4 centímetros dessa parede. Então você tem uma sacada praticamente única e exclusivamente apoiada por ferragens negativas de uma laje que foi projetada em balanço. Se nada for feito, o que acontece? Todas aquelas fissuras, todas aquelas trincas que vão aparecer naturalmente nesses pontos de engastamento da laje com a parede do próprio prédio, isso aqui vai penetrando ar, penetrando água e, consequentemente, isso, com o passar do tempo, vai oxidando a ferragem. Quando essa armadura ela se tornar diminuta, ou seja, sem finalidade estrutural, você vai ter o colapso, entendeu? O laudo técnico, elaborado pelos peritos, foi prontamente entregue às autoridades competentes da Polícia Civil, que terá o documento como base para seguir com as investigações e determinar eventuais responsabilidades civis e criminais relacionadas ao ocorrido.